Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça bendita do Senhor repouse sobre a sua vida e lhe fortaleça o ânimo, abençoe seu lar, sua casa. Nós estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus e para sermos desafiados pelas Escrituras para prosseguirmos na fé. A série de estudos que nós estamos fazendo nestas ocasiões é Tudo nas Mãos de Deus, a fé como estilo de vida. Esse título provém justamente dos estudos bíblicos que nós estamos fazendo em diálogo com a obra de Lloyd Jones Ogilvie, O Senhor do Impossível, publicado pela editora Vida no ano de 1988. Nesta ocasião, nós vamos tratar um pouco mais da vida de Moisés e vamos então perceber os eventos que Deus orientou na vida de Moisés, que foi uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante do Antigo Testamento, não é? Ele e Paulo são as pessoas que muitos consideram as mais importantes dentre aqueles que traduziram a vontade de Deus para a vida, para a nossa vida, para a vida cristã. É interessante que nesse estudo nós vamos abordar apenas, talvez, um ano da vida de Moisés. Ele viveu 120 anos e nesta ocasião nós vamos estudar apenas aquilo que aconteceu durante o tempo em que ele estava com 80 anos de idade. Então, hoje o nosso estudo tem por título O Senhor do Impossível, Moisés, o Libertador. E começamos, naturalmente, com a problemática levantada por Ogilvie. Por que é que Deus não nos revela integralmente seus planos? Por que que Deus vai contando passo a passo aquilo que Ele pretende fazer? Por que que Deus, em termos gerais, anuncia grandes linhas da revelação, mas nós ficamos dependendo a cada dia da ação divina? Ogilvie escreve assim: é raro o Senhor nos revelar mais do que precisamos para a obediência diária. Realizar a tarefa de hoje é abrir caminho para a revelação de amanhã. E ele prossegue ainda, dizendo mais: por que Deus não revelou a Moisés sua estratégia completa a respeito do Êxodo? E a resposta que ele mesmo traz na página 65 é: Moisés teve que aprender a confiar totalmente em Deus. De fato, é muito interessante nós reportarmos a oração de Jesus Cristo nesse momento para nos lembrarmos que dentro da oração ele diz: dá-nos o pão nosso de cada dia. E ele nos ensinou a não pesquisarmos sobre o dia de amanhã, mas deixarmos o dia de amanhã com seus próprios males. Ogilvie diz assim: o povo não acolheu com entusiasmo a direção do Senhor e Faraó endureceu o coração à ideia de deixar ir a sua força escrava. Mas o Senhor estava em ação. O povo suplicou a Deus por libertação e quando esta veio, resistiu a seu nomeado libertador, Moisés. E Ogilvie escreve assim: espantoso. De fato, que Deus abra os nossos olhos para nós vermos aquilo que Ele está fazendo no nosso cotidiano. Que Deus nos ajude a pensar que nós, a cada dia, devemos submeter a nossa vontade a Deus,
a fim de que ele demonstre o que a cada dia ele deseja para a nossa vida. Porque eu não tenho dúvidas, e a Bíblia também afirma claramente isto, que Deus conhece os nossos dias, que Deus contou os nossos dias e que nós devemos orar a fim de que tenhamos coração sábio para viver cada dia intensamente, para vivermos cada dia debaixo da graça bendita de Deus. O percurso que nós vamos fazer hoje é um percurso importante, que vai do capítulo 4, verso 18, até o capítulo 14, 31, eu diria. O Cântico de Moisés está aí no nosso estudo, mas nós vamos apenas registrar aqui, neste momento, que é o canto triunfal de Moisés, não é? Depois da passagem do Mar Vermelho, então, é o canto de vitória. Mas nós vamos estudar exatamente este percurso, desde o retorno de Moisés ao Egito até o dia em que o povo avançou pelo Mar Vermelho e o atravessou. Eu quero que nós tenhamos aqui a visão clara, então, do que aconteceu, biblicamente falando, em 4 frentes diferentes. Eu criei uma tabela exatamente para que nós tenhamos uma visão rápida da história deste ano de vida de Moisés, deste ano de libertação dos israelitas em relação aos egípcios. E então eu estou fazendo isso na forma de uma tabela, exatamente para dar um esquema, uma estrutura, a fim de que o irmão, a irmã possam acompanhar o relato bíblico. Eu não vou ler os trechos porque eles são muito longos, entretanto, nós vamos comentar brevemente cada aspecto destas ações. Então, o que eu fiz? Em primeiro lugar, eu dividi nas ações que Deus fez, nas ações de Moisés e, consequentemente, ao lado de Arão, algumas delas feitas por Moisés, outras feitas por Arão, aquilo que o faraó e os seus oficiais, a corte egípcia, fez e aquilo que o povo hebreu fez. De maneira que nós podemos ter, assim, noção das 4 frentes. É claro que a ação divina sobrepuja a todas as outras, porque é da ação divina que provém o plano de Deus, que foi entregue 430 anos antes a Abraão, conforme o estudo anterior que vimos, e a promessa que foi feita em Gênesis capítulo 3, verso 15, o capítulo 15, melhor dizendo. Então vamos lá. Moisés tinha passado 40 anos na corte egípcia, uma parte delas na casa de sua mãe, onde aprendeu naturalmente os princípios e valores da fé hebreia, da fé israelita, das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, não é? E também o tempo que passou na corte, sendo inclusive preparado com possibilidades para ser rei do Egito, para ser um faraó. E neste caso, então, historiadores tendem a mostrar que Moisés teria sido uma pessoa que, ao ser educada para governar, teria participado de várias incursões do Império Egípcio, que era muito grande. Segundo consta, o maior império da antiguidade no Oriente Médio e, naturalmente, que tinha os seus limites até praticamente o rio Eufrates. Então, a terra dos cananeus, a Mesopotâmia e todos aqueles lados
eram dominados pelo Império Egípcio. Então, provavelmente, Moisés, nesses 40 anos iniciais da sua vida, tenha feito incursões pelo território e aprendido muita coisa acerca da guerra, acerca da expansão do império, acerca das medidas econômicas e uma porção de coisas mais. Mas a Bíblia nos fala que ele matou um egípcio, foi descoberto pelos próprios hebreus, o conhecimento do fato chegou ao faraó, e o faraó quis matá-lo, e ele fugiu para Midian, um território imensamente importante, e se abrigou na casa do sacerdote Jetro, de Midian, que é justamente como que um governador do território. Então, Moisés também teve uma vida ligada à gestão de pessoas e teve uma vida que foi importante para conhecer todo o território desértico, todo o território, toda a região, a fim de que mais tarde isto fosse absolutamente útil para guiar o povo de Deus, embora a direção, os caminhos, as determinações sempre fossem de Deus. E, então, de repente, naquele 80º aniversário, Deus diz para ele: vá ao Egito e fale ao povo, porque as suas preces chegaram até mim e eu vou cumprir a promessa que fiz a Abraão, Isaque e Jacó, de devolver o povo ao território que eu escolhi para que eles morem. E Moisés obedece, mas há um episódio interessante, porque sua esposa e seu filho vão com ele numa hospedaria. Deus contende com ele justamente porque o seu filho não é circuncidado. Então a esposa imediatamente circuncida o filho e assim a ira do Senhor se aplaca. É importante nós nos lembrarmos que para que um líder do povo de Deus comande o povo de Deus, a sua vida precisa ser exemplar e abençoada. E o da sua família também. Nesse momento não há nenhuma interação ainda com Faraó. Há uma interação com Arão. E a Bíblia diz que Deus se revela a Arão, e Arão vai ao encontro de Moisés, e eles têm, então, Arão é colocado a par de tudo quanto Deus pretende fazer, e ele se torna a voz de Moisés. De maneira que Moisés recebe as revelações e passa para Arão, que é o comunicador das revelações. Então, esse esquema vai funcionar perante Faraó. Faraó não aparece nesse enredo, nessa narrativa nesse momento, mas o que aparece é uma reunião dos anciãos de Israel com Moisés, com Arão, e então, para que fique muito claro para os anciãos, a vara de Moisés se transforma em serpente na frente deles, e depois é recolhida e se transforma em vara novamente, e também a mão de Moisés colocada dentro da sua roupa, no peito, sai com lepra, e depois, quando retorna ao peito e sai de volta das vestes, está limpa. Com estes sinais, os anciãos creem que Deus está com eles. E finalmente chega o momento em que Moisés e Arão vão a Faraó. A orientação de Deus é: fale a Faraó e saiba que eu vou endurecer o coração dele. Na verdade, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando fala aos romanos, ele mostra claramente que Deus tinha um propósito
E esse propósito deve ser evocado. Está lá no capítulo 9 de Romanos, e diz assim: a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O objetivo de Deus para com Faraó era justamente confrontar não apenas a pessoa do Faraó, a corte egípcia, que mantinha o povo de Deus escravo, mas, acima de tudo, confrontar os deuses dos egípcios. E nós vamos ver no decorrer do vídeo que as pragas têm tudo a ver com o fato de Deus confrontar o poder das divindades egípcias com o seu poder. Vamos voltar ao quadro. Então, quando olhamos aqui, Moisés e Arão sabem que o seu discurso, o discurso que Deus lhes mandou dar, é um discurso que não vai produzir efeitos no coração de Faraó. Vai produzir exatamente o contrário. Então, eles vão ao Faraó e dizem assim: o Senhor quer ser honrado no deserto pelo seu povo, e então deve se afastar no caminho de 3 dias. É longe. Mas a resistência de Faraó começa aí. Eu não conheço o Senhor, eu não vou deixar Israel ir, até porque isto afeta a economia do país. Parem de distrair o povo com esta falsa esperança. Na mente de Faraó, não há a mínima possibilidade desses dois estarem falando sério. Não é? Enquanto isto, não há registro a respeito da reação do povo, mas o que se imagina é que os anciãos já teriam comunicado ao povo, por meio das famílias, que havia Moisés agora, uma pessoa aparentemente desconhecida da maioria da população hebreia, que estavam dizendo que Deus iria libertá-los. Então, esta informação estava correndo pelo povo todo. E as pessoas começaram a se encher naturalmente de esperança. Então, para eliminar a possibilidade de um levante, mais do que depressa, Faraó e os seus oficiais, então, a fim de que não houvesse esperança, a fim de que não houvesse nenhum movimento a favor de uma libertação, podia ser armado, podia ser uma greve branca, daquele tipo em que a gente diminui o ritmo. Muitas vezes a gente vê esse tipo de greve em que as pessoas diminuem o ritmo de trabalho. Faraó disse assim: apertem os escravos, porque eles estão sem fazer nada e eles estão começando a ter esperança de libertação. E o povo, naturalmente, começa a se queixar do jugo mais pesado. Não é? Moisés, naturalmente, começa a dizer para Deus: Deus, eles não me ouvem. Os hebreus não me ouvem. Não é? E naturalmente, Deus os desafia a confiar, a Moisés e Arão, Deus desafia a confiar no seu plano. E para isso, Deus diz assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, eu sou aquele que fez uma aliança com eles, e eu sou aquele que vai libertar Israel da escravidão. Enquanto isto, o povo
reage com incredulidade e com ânsia de espírito diante da escravidão que se tornou pior, mais dura, mais forte. E Faraó tem o coração completamente endurecido, tanto por si mesmo, ele é uma pessoa rebelde a Deus, ele não conhece a Deus, ele não tem vivência com Deus, mas o que também acontece é que para mostrar o poder de Deus, Deus endurece o seu coração. Nós acabamos de ver Paulo falando disto e nós precisamos crer que Deus também faz esse trabalho. Ele amolece o coração dos que devem crer e endurece o coração daqueles que vão rejeitar a mensagem. Mas a responsabilidade é de cada um de nós. Enfim, é algo para ser crido, é algo para ser aceito. Vamos continuar. O próximo quadro da tabela diz simples assim: vão de novo a Faraó, falem com ele e se lembrem que ele não vai ouvi-los. Deus está permanecendo fiel àquilo que planejou. O texto bíblico nos mostra que Moisés e Arão vão a Faraó para falar e mostrar o sinal da serpente, não é? E naturalmente, então, isto é um esforço, é um direcionamento, melhor dizendo, que Deus dá a eles. Vão e mostrem o sinal. E porque Faraó vai dizer assim: bom, se vocês estão em nome do Deus hebreu, que sinais vocês podem fazer? Então, Arão e não Moisés, a vara de Arão é que se torna serpente, mas, surpreendentemente, os magos do Faraó conseguem realizar algo semelhante. Entretanto, a Bíblia nos afirma que a serpente da vara de Arão engole as serpentes dos sábios, mostrando a superioridade do milagre efetuado por Deus em relação à magia dos magos egípcios. Então, o que acontece nesse momento ainda não é uma praga, mas é um sinal evidente de que Deus, de fato, está protegendo, abençoando, direcionando aquela ação de Moisés e Arão no sentido de libertar o povo do Egito. Então é nesse momento que a gente vê Moisés e Arão conscientes da ação divina. Qual é a ação divina? Eu porei a minha mão sobre o Egito e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Não é por bênçãos, é por tragédias. As pessoas podem saber que Deus é Deus, tanto por meio de bênçãos incalculáveis, quanto de tragédias na sua vida. Então, Moisés e Arão anunciam a primeira praga: as águas se tornam em sangue. As águas do rio Nilo. O rio Nilo era o rio sagrado dos egípcios e Deus confronta o sagrado dos egípcios. Entretanto, para surpresa de todos nós, os magos de Faraó realizam o mesmo fenômeno e o coração do rei, por conta disso, se torna mais duro. Se os meus magos conseguem reproduzir a mesma coisa, o Deus dos hebreus é uma farsa, não é? Os nossos deuses são tão importantes quanto o Deus dos hebreus. Mas, logo em seguida, Moisés e Arão anunciam a segunda praga, que é a invasão das rãs em
em todos os lugares ah, dos palácios, das casas, porque elas saem em verdadeiros enxames do rio. E os magos do faraó realizam basicamente o mesmo. Então, com isto, o faraó se sente absolutamente confirmado de que ele pode contar com os seus deuses para protegê-lo do Deus dos hebreus. É uma questão de crença, é uma questão de confiança. Faraó é um religioso, acima de tudo, ele segue uma religião porque ele mesmo é considerado um deus para os egípcios. Então, há muito de religiosidade nesse processo todo. O que nós podemos perceber com o povo é que o povo hebreu continua cada vez mais oprimido debaixo dos superintendentes, porque agora não são apenas os capatazes que estão lá, mas os superintendentes foram colocados para pressionar, para oprimir e para tornar a vida dos israelitas mais difícil. Então, os israelitas estão divididos entre crer na palavra de Moisés ou duvidar da palavra de Moisés, apesar de assistir e de talvez serem envolvidos nos eventos dessas primeiras pragas. Quer dizer, eles precisam ver, de alguma maneira, que quando Moisés, por vontade de Deus, anuncia a praga, ao mesmo tempo, com a oração de Moisés, a praga desaparece. Então, é esse momento em que a praga está acontecendo e, de repente, do nada, ela desaparece, não é porque os seus efeitos acabaram, e sim porque Deus suspendeu a praga. É assim que deve ser visto o texto bíblico. Mas, então, acontece a terceira praga, que é a praga dos piolhos. E nesse momento, a partir desse momento, os magos de Faraó dizem: isto é o dedo de Deus, não podemos fazer, porque a Bíblia nos mostra que Deus orientou Arão a estender a sua vara sobre o pó da terra, e do pó da terra vieram os piolhos sobre homens, sobre os animais. Todos ficaram contaminados por piolhos e os magos disseram: isso nós não somos capazes de reproduzir. E a partir daí, eles não entram mais como interlocutores na tentativa de produzir os mesmos efeitos. Então, a partir da terceira praga, Deus começa a agir sozinho, sem a concorrência dos deuses. O que é interessante é que o Nilo é divinizado pelos egípcios e as rãs representam também uma deusa. Então, Deus combate esses dois deuses do Egito. Mas não é só isso. Vamos continuar pensando aqui que Deus não mudou de ideia. Eu porei a minha mão sobre o Egito, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eu farei separação da terra de Gósen e distinção entre o meu povo e o povo do faraó. É a partir daqui que então Moisés e Arão vão ao faraó para falar e anunciar que Deus vai derramar uma quarta praga, que são os enxames de moscas em todo o território, mas Faraó é avisado que na terra de Gósen, onde estão os israelitas, Deus não vai permitir
que os israelitas sofram com esta praga. É diante desta circunstância que o faraó admite a possibilidade, então, dos israelitas adorarem seu Deus na terra. Antes, até então, não havia essa possibilidade, mas ele diz assim: tá bom, eu vou ceder, mas adorem o seu Deus aqui, no meu território, no território onde vocês são escravos, vocês têm liberdade cultica. E, diante da pressão da praga de enxames de moscas, se forem ao deserto, então não vão muito longe e voltem. O povo hebreu continua a sofrer na mão dos superintendentes, mas é importante nós nos lembrarmos que ele não enfrenta mais as pragas que Deus está impondo aos egípcios. Enquanto isso, finda a praga das moscas, Moisés insiste: deixa o povo de Deus ir. Deus diz assim: deixa o meu povo ir, e anuncia a quinta praga, a peste nos animais dos egípcios. Vamos nos lembrar que os egípcios eram politeístas e adoravam deuses animais. O gato, o crocodilo, o touro, enfim, vários animais eram colocados. Tanto é que, como herança, vamos dizer assim, quando o povo se viu sem Moisés no deserto, o que eles construíram? Eles construíram um bezerro de ouro, que é justamente uma das figuras de proeminência no culto egípcio. Quando um touro endeusado pelos egípcios morria, ele era sepultado como um deus, do mesmo jeito que os faraós, não é? Então é importante observar que Deus estava lutando contra a adoração egípcia também. Não estava lutando contra um homem, nem contra um país, mas ele estava destruindo, passo a passo, todas as crenças para mostrar que ele é o Senhor. Deus vai lutar contra tudo aquilo que nós cremos que não é o Senhor, para mostrar realmente a sua superioridade, a sua autenticidade, a sua exclusividade. Vamos prosseguir na nossa tela. E olhando aqui, a quinta praga atinge os animais todos. Então, a peste nos animais egípcios, o que acontece? Faraó constata que o rebanho egípcio morre, então o rei manda verificar os rebanhos israelitas. E o que aconteceu? Nenhum animal dos israelitas está morto pela peste. Deus está fazendo, então, uma distinção clara entre abençoar o seu povo e rejeitar a incredulidade, rejeitar a adoração de falsos deuses por parte dos egípcios. Então, passada esta peste dos animais e grande prejuízo nos rebanhos do rei, nós temos Moisés insistindo com a fala, deixa meu povo ir. Mas o que nós percebemos é que neste momento Deus diz assim: olhe, atire para o céu as cinzas de forno. E o que aconteceu é que Moisés atirou para o céu cinzas de forno e elas produziram a sexta praga sobre os egípcios, que foi
aquela série de tumores e úlceras que eles tiveram. Meus irmãos, deve ter sido muito difícil, muito complicada a vida dos egípcios. A Bíblia diz que o faraó não se moveu, continuou com o coração duro, incrédulo, mesmo diante de toda a população sofrendo com tumores. Enquanto isto, o povo israelita, o povo escravo, mesmo oprimido, debaixo da escravidão, porque eles continuavam trabalhando normalmente. Eles continuavam tendo que buscar a palha do milho e preparar a palha do milho para a composição dos tijolos, das paredes, das cidades que estavam sendo erguidas. Contudo, eles não têm problemas nem com enxames de moscas, nem a peste nos seus animais, nem os tumores. É maravilhoso nós pensarmos que Deus estava agindo o tempo todo neste ano de muita luta, neste ano de libertação. Vamos nos lembrar que Deus não se desviava da sua missão, da sua intenção, do seu plano. Eu porei a minha mão sobre o Egito e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E, finalmente, Deus revela aquilo que a gente já comentou a respeito de Paulo, dos comentários de Paulo, que é importante para Moisés saber e para o faraó saber. Te hei mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Os propósitos das pragas não era lutar contra o faraó. Deus está muito acima de qualquer faraó. Deus está acima de qualquer pessoa que se projete contra ele. Deus está acima de qualquer circunstância. Na verdade, o objetivo de toda esta demonstração de força da parte de Deus tem a ver com a propagação da soberania de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, da exclusividade de Deus, como já falamos, sobre todas as coisas. Então, Moisés, o que faz Moisés? Moisés anuncia a 7ª praga, que será de chuva de pedras e fogo. Quem guardar seus pertences e seu gado não sofrerá com a praga. Ou seja, esta praga não é para todos. Essa praga não é para todos. Esta praga é anunciada e o egípcio que tiver consciência e aceitar que Moisés está falando em nome do Deus vivo, pode se proteger desta praga. E eu penso que muita gente ali fez isto. Muita gente, de fato, se guardou desta praga, não é? Guardou os seus pertences, o seu gado, e não sofreu com a chuva de pedras e fogo. É nesse momento que Faraó parece ter um pequeno momento de arrependimento, porque ele diz: pequei contra o Senhor, eu e meu povo. E aí ele pede a Moisés: orai ao Senhor por mim. Mas, rapidamente, este sentimento de Faraó passa. Na verdade, quando as pessoas estão em aflição, elas apelam para Deus, mas quando vem um momento de paz, claramente se percebe que elas não estão mais preocupadas em viver ao lado de Deus. Isso não pode acontecer com o crente em Jesus Cristo. Isso não pode, de maneira nenhuma, pertencer ao fórum dos crentes. Os crentes devem continuamente ter essa relação com o Senhor, em que, confessando os seus pecados e aceitando a graça de Deus, quer na bonança ou quer na dificuldade, os crentes permaneçam na comunhão e na submissão a Deus. Não há pedra, não há chuva de pedras no território de Gósen,
e de maneira que os israelitas estão percebendo claramente que Deus está fazendo distinção e está fazendo claramente a separação dos dois povos. O trecho bíblico prossegue e Moisés tem um diálogo com Faraó baseado nas revelações de Deus, que é o seguinte: até quando recusarás humilhar-te perante Deus? Se não houver arrependimento da sua parte, virá a praga dos gafanhotos. Então, vem a praga dos gafanhotos porque Faraó está com o coração absolutamente duro, está com o coração absolutamente enfraquecido em relação a Deus. Então, o que a Bíblia nos mostra é que, diante dessa praga tão terrível, um odor muito ruim, camadas e camadas de gafanhotos mortos, os oficiais apelam: deixa o povo ir. O Egito está arruinado. E Faraó diz: tá bom, somente os homens podem ir, mas suas famílias ficam. Enquanto isso, na terra de Gósen, os israelitas não recebem os gafanhotos, não é? Mas a dureza do Faraó, naturalmente, é propósito divino, e a Bíblia nos fala, então, que Deus diz a Moisés: estende a mão para o céu, e a 9ª praga acontece, que são 3 dias de trevas sobre os egípcios. Vamos nos lembrar que eles adoravam o Deus Sol. E, novamente, assim como o Nilo, assim como as rãs, assim como os touros e os gatos e os crocodilos, tudo aquilo que era endeusado pelos egípcios, não é? Tinham sido confrontados, e agora o Deus Sol é confrontado, 3 dias de trevas sobre os egípcios. E o rei, então, diz: tá bom, vão, podem ir as crianças também, mas os rebanhos ficam. E o coração continua absolutamente duro: eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão, eu não vou abrir mão. Enquanto isso, falta luz na terra de Gósen? Não falta luz na terra de Gósen. Em outras palavras, Deus está fazendo distinção, e os egípcios sabem, estão aprendendo que o Senhor dos Hebreus é um Deus consumidor, é um Deus do qual ninguém zomba. Diz o Senhor que as pragas vão terminar. E os israelitas devem pedir aos egípcios os seus bens. E diz que, então, a partir daquele tempo, Israel começa um calendário novo, vai ter o seu próprio calendário e vai celebrar no primeiro mês desse calendário uma Páscoa, que é uma festa nacional obrigatória. Então, amando de Deus, Moisés anuncia a Faraó a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Esta é a praga de maior expressão e de maior efeito de milagre até então, porque todos os outros eventos mexiam com a vida das pessoas por fenômenos naturais, mas agora imagine
cada lar que não tem o sangue nos batentes das portas vai perder o seu filho mais velho e vai perder o seu animal, a cria mais velha. Então, o coração de Faraó está duro. Enquanto isso, Moisés fala ao seu povo, dando instruções sobre a preparação da Páscoa, a proteção contra a praga, que é passar o sangue nos batentes das portas, e que eles devem estar preparados para sair do Egito naquele tempo. Então, naturalmente, os israelitas atendem à fala de Moisés, pedem aos vizinhos os seus bens, preparam a Páscoa, passam o sangue nos batentes das portas, aguardando a praga acontecer, e comemoram a Páscoa já com roupas de viagem. Quando o anjo da morte passa pelo Egito, então nós percebemos que Faraó e toda a sua casa e todos os habitantes sofrem a perda do filho primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, e há grande clamor no Egito. Então, finalmente, ele cede. Israel pode ir embora, mas ele pede que Deus, o Deus de Israel, que ele não pôde vencer, o abençoe. Creio que esta é a última tela das nossas tabelas, mas os passos seguintes são estes. Deus quer a consagração de todo o rebento que abre a madre de sua mãe, tanto de homens quanto de animais. Deus guia o povo pelas colunas de nuvem e de fogo, e Deus atrai os exércitos de Faraó para o Mar Vermelho e dizima o seu poderio militar. Então, é muito interessante ver que todas essas ações são estratégicas, não é? E quando ele acende a ira de Faraó, o coração de Faraó continua a ser duro, e ele, então, se arrepende de ter libertado os israelitas sem nenhuma guerra, sem nenhuma espada, sem nenhum ato de violência, vamos dizer assim. Não houve uma rebelião, não houve uma revolta. O que houve foi uma expulsão. Eles foram expulsos da terra e foram expulsos com os bens dos egípcios, né? Porque Deus dispôs o coração. Então é importante a gente ver aqui que eles tiveram esse tempo para refletir, mas Faraó se arrepende, vai com seu exército atrás de Israel, o qual entra até o meio do mar e perece. E neste caso, o que nós encontramos? Os oficiais de Faraó dizendo: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Não há como lutar contra Deus. Não há como nos comprometermos com alguma coisa, porque Deus é maior do que tudo quanto nós imaginamos. Lutar contra o Senhor é impossível. Então, o povo, quando viu os exércitos chegando, de um lado montanha, de outro lado montanha, atrás o exército e na frente um mar, o povo reagiu de que maneira? O povo temeu muito diante da visão do exército egípcio e a impossibilidade de fugir. O povo clamou a Deus, mas o povo mostrou a sua decepção com Moisés. É para isso que você nos tirou do Egito?
Nós não dissemos para você que a gente se contentava em continuar escravo no Egito? O que a gente não queria era passar por esse nervoso que nós estamos passando agora, não é? Mas finalmente o povo vê o mar se abrir e atravessa o mar com segurança, então a alegria toma conta de todos eles e eles veem de fato que Moisés não está brincando, que Moisés está representando o Deus vivo e as ações que eles veem não podem ser produzidas por Moisés, são produzidas por Deus. Mas olhando para Moisés, o libertador, como é que a gente enxerga Moisés agora? Diz o texto bíblico: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vocês não vão ter que fazer nada, o Senhor fará por vocês. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E a Bíblia nos conta que Moisés feriu as águas do mar e o mar se abriu em dois, com a força do vento e tudo mais. Não é? E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Enquanto que os israelitas passaram com toda a segurança, a Bíblia nos conta que os egípcios perseguiram até o meio do mar, mas os seus carros, as rodas dos carros, travaram, de maneira que eles ficaram presos no mar, eles não puderam passar. Quem fez isso? Moisés? Não, não foi Moisés. O que nós aprendemos de tudo isso? Ogilvy tem algumas lições que ele quer demonstrar aqui. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas é importante nós encerrarmos com estas lições importantes. Vamos lá. E diz assim: o mesmo Deus que realizou o impossível ao abrir o mar é o Senhor que veio e viveu entre nós. Jesus Cristo, ao declarar quem era Javé conosco, usou com ousadia as palavras eu sou. E o Calvário foi o lugar onde ele partiu as águas da morte, de modo que pudéssemos atravessar para a vida eterna. Se Moisés foi utilizado por Deus para ser o libertador de Israel, Jesus Cristo foi usado por Deus para ser o nosso libertador. A segunda lição apontada por Ogilvy é: todo o poder de Deus repousava em Jesus Cristo e esse mesmo poder está à nossa disposição através de sua presença viva e sempre presente. O que Ogilvy propõe é que quando nós olhamos para Deus, para o seu grande plano, o que nós devemos fazer? Passo a passo, a cada dia, procurar saber qual é a sua vontade. E assim como Moisés fez grandes coisas, Deus pode utilizar-nos para fazer também grandes coisas. E a terceira e última lição que temos aqui é: nós temos mais que uma sarça ardente, mais que uma abertura do mar, mais que alguma lembrança. O tempo e a recordação se desvanecem, porém, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Temos o mesmo amor libertador que abençoou Israel, livrou-nos da escravidão do pecado, da culpa, da dívida interior e da condenação. Tudo por meio de uma cruz, de um túmulo vazio e do poder permanente do Pentecoste. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da condenação, não somos mais escravos da culpa, não somos mais escravos da dívida. Pelo contrário, Jesus Cristo venceu por meio da cruz
a morte e nos concedeu vida eterna. Temos um caminho vivo pelo sacrifício de Jesus Cristo e estamos agora sob o cuidado de Deus. Tudo quanto Deus quer fazer por meio de nós, a cada dia Ele está declarando um pouco. O meu desejo é que Deus te dê esta convicção, te fortaleça com sua graça e com a sua misericórdia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos o nome, porque naquele tempo, a vida de Moisés, a vida do povo, a vida do faraó foram confrontados com a tua justiça, com a tua santidade, com a tua grandeza, e o Senhor prevaleceu. Nós suplicamos que o Senhor, a cada dia, nos mostre tua vontade, a cada dia nos faça ver que as tuas promessas estão sendo cumpridas, realizadas uma a uma, não importa se os homens queiram ou não queiram, o Senhor sobrepuja a vontade humana e o Senhor faz aquilo que te agrada. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude a ser como Moisés, diante de quem nós aprendemos que devemos nos acalmar, nos aquietar e saber que o Senhor peleja por nós na nossa vida diária e para a eternidade. Então abençoa cada um de nós e nos fortalece com a tua palavra e com a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.